foi dito agora, meu Pai, sou eu pelo irmão André, quantos povos não têm acesso aqui no Brasil à Tua Palavra. E nós temos, meu Pai, livre acesso, sem perseguição, sem nenhum temor, num lugar tão confortável. Pai, constrange nossos corações, que nada tire nossa atenção de ouvir a Tua Palavra, com toda atenção, com todo o nosso desejo de compreendê-la e sermos confrontados daquilo que não Te agrada em nossas vidas. Nos constrange, Pai, com Teu amor, porque precisamos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Joaquim. A graça e a paz novamente, meus irmãos. É uma alegria nós passarmos a semana na presença do nosso Deus, com nosso tempo diante da palavra, cada um de nós, e nos reunirmos aqui no domingo com o mesmo objetivo. Como eu tenho mencionado, meus irmãos, a vida da igreja, ela é extremamente previsível, rotineira. Nós intercedemos, nós adoramos, nós estudamos a palavra. Não tem nenhuma novidade, não tem nada que se coloque de especial além disso. Já é difícil fazer isso. E fazer com excelência, fazer conforme a palavra de Deus nos ensina. Para você que não sabe e para os que sabem, nós estamos examinando a profecia, a palavra de Deus no livro de Neemias. Nós estamos numa série que começou, na verdade, há muitos meses atrás, no livro de Esdras. E nós continuamos agora naquele que vai ser o seu parceiro de ministério na vida de Neemias. Na semana passada nós tivemos o capítulo número 1, onde Neemias ainda está lá na corte. Ele é copeiro do rei Artaxerxes I. E lá ele é movido por Deus a se informar sobre a situação de Jerusalém. E aquele relato move Neemias a uma providência, a fazer alguma coisa. E eu espero que semana passada você tenha sido incomodado por aquilo que a palavra de Deus mostrou através da vida de Neemias. E nessa caminhada, meus irmãos, que eu acredito que vai levar muitos meses ainda, nós estamos examinando um tema deste livro, que é o seguinte: a restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. A restauração do povo como resposta necessária à soberana aliança eterna de Deus. Quando nós estamos estudando Neemias, quase sempre nós nos concentramos no fato de que ele foi usado para a reconstrução dos muros. Inclusive, quando nós estamos estudando o panorama do Antigo Testamento, lembra? O síntese, tanto faz, do Antigo Testamento, o símbolo da construção dos muros é exatamente o símbolo de Neemias. Nós vimos aqui na nossa EBD há algum tempo atrás. Mas nós queremos destacar, meus irmãos, que a construção do muro, na verdade, se transforma em uma metáfora para aquilo que de verdade precisava ser restaurado, que era a vida espiritual do povo. O muro derrubado era uma tragédia. A cidade estava à mercê de ataques. E nós vamos ver que a coisa não era muito favorável. Diversas confederações, vamos chamar assim, de tribos árabes já tinham tomado lugar ao redor daquilo que vai se chamar Judéia nos tempos de Jesus e ao redor de Jerusalém. Então os inimigos estavam literalmente às portas. Só que não tinha portas. E esse é o problema. Então você mora em Boa Vista, uma cidade pacata até certo ponto, mas eu tenho certeza que você tem o seu muro lá. E alguns têm um muro, tem um portão, tem a cerca elétrica, porque nós queremos deixar o mal lá fora. Num tempo muito mais difícil que o nosso, a inexistência dos muros ao redor de Jerusalém era um perigo enorme. No capítulo 2, meus irmãos, nós vamos encontrar a continuação da história que vimos semana passada. Como é que ela termina? Termina com a oração de Neemias. Neemias ora ardentemente ao Senhor para que Deus falasse ao coração daquele homem. Quem era o homem? O rei Artaxerxes.
para que ele se mostrasse favorável à necessidade que agora Neemias tinha tomado ciência. Porém, ele não sabia, ele não tinha um plano ainda delimitado como fazer isso. E, portanto, no capítulo 2, Deus começa a responder, começa a agir e fazer aquilo que nós vamos ver em todo o capítulo e se desdobrar em todo o livro de Neemias, na reconstrução do povo e na reconstrução do muro. Pois bem, antes de nós lermos o texto, eu quero já passar para você a nossa grande ideia, a nossa grande lição de hoje, tendo embaixo o nosso cronograma dos anos ao redor da nossa narrativa. E é aquela que está lá em cima. Leia comigo, bem forte, olha lá. Juntos? O servo piedoso se conduz exemplarmente em obediência aos propósitos de Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes as pessoas têm assim, não, Deus quer fazer tal e tal coisa. Deus quer fazer esta obra ou aquela. E fazem da maneira como dá, da maneira como querem, da maneira como se apresenta. Então nós vamos ver na vida de Neemias hoje, meus irmãos, que mesmo que este seja um propósito que é muito maior do que Neemias, ele dá um exemplo para nós de como agir em parceria com Deus. Porque acredite, com as melhores das intenções, muitas vezes, os filhos de Deus agem na frente de Deus. Então veja bem, meu irmão, você não pode agir na frente de Deus, você não pode agir atrás de Deus, você tem que agir ao lado. Deus vai mostrando e você vai caminhando com Ele. E nós percebemos que é isso que acontece com Neemias na transição do capítulo 1 para o capítulo 2. No nosso cronograma aqui, para lembrar você, como eu falei semana passada, eu gosto muito de história. Nós estamos lá embaixo, nos preparando para o terceiro retorno com Neemias na virada de 445 para 444 antes de Cristo, por isso que os anos vão decrescendo. Nós estamos agora entrando de verdade no ano de 445. Na narrativa que nós vamos ler agora, 4 meses se passaram desde semana passada, do capítulo 1 para o capítulo 4. E nesses 4 meses, adivinha o que Neemias esteve fazendo? Apenas, entre aspas, orando. E daí já vai sair o nosso primeiro exemplo na vida deste homem. Mas eu me precipito. Vamos para o texto? Vamos lá ler juntos o texto de Neemias, capítulo 2. Eu acredito que até essa altura já deu para você abrir. Todo mundo está com o texto aberto aí, amém? Quem não abriu, diga EBD. Não estamos afiados, então. Ou envergonhados, não sei. Ok, vamos juntos então? Neemias, capítulo 2, a uma só voz, bem bonito, como eu falei semana passada, retrasada, lembro mais, você tem que ler bem alto para sair aqui, ó, para a voz poder ficar na gravação, né? Eu fico pensando que as pessoas assistem às vezes o vídeo e pensam, acho que o salão dele está vazio. Tá não. Dá vontade de virar a câmera e mostrar esse salão absolutamente para a glória de Deus lotado nessa noite. Vamos lá juntos, irmãos. A palavra de Deus diz assim no versículo 1, no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates,
para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale da direção... vamos lá, versículo 13. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história nada há de memorável que favoreça vocês. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus querido, pedimos que a Tua palavra hoje não nos deixe no mesmo lugar que nós estamos, mas que seja um bom começo de uma semana de devocional, de oração, aonde já começamos movidos pela Tua palavra a novas posturas na nossa vida. Muito obrigado pela liberdade que gozamos. Muito obrigado, Deus, por termos a Bíblia na nossa língua. Podemos ter livre acesso a várias versões, a livros, a comentários, e podemos explorar as profundezas infindáveis da Tua revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que texto, meus irmãos, desafiador para nós essa noite. É muito fácil você fazer um projeto quando tudo está à sua disposição. Quando você tem liberdade, como nós temos no Brasil. É muito fácil quando você manda no seu nariz, decide o que você vai fazer, pelo menos civilmente falando. Nós temos aqui um homem que é um escravo. Um homem que está debaixo da decisão e da autoridade e que não manda na sua vida. E nós percebemos, meus irmãos, que a falta de espaço para manobrarmos, que muitas vezes nós encaramos como algo ruim,
na verdade não é. O que nós precisamos, meus irmãos, para que Deus opere na nossa vida, nada mais é do que a nossa impossibilidade. A nossa possibilidade, e que falseamos muitas vezes que nós temos, é um tremendo de um tiro no nosso próprio pé. Enquanto nós não percebemos que, apesar, talvez do nosso bom emprego, ou não, da nossa casa, carro, recursos, formação, educação, apesar de tudo isso, nós percebemos como nós somos carentes de recursos. E que nós, no fundo, estamos nas mesmas situações que Neemias nesse texto. Nós começamos, meus irmãos, a levar a sério o que começa no capítulo anterior. Orar para que o Deus dos céus possa agir e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Com absoluta certeza, meus irmãos, nós enfrentamos e enfrentaremos desafios na nossa vida espiritual. A única maneira de nós não fazermos isso é nós darmos as costas às necessidades gritantes que temos ao nosso redor. Semana passada nós falamos sobre isso. O homem que percebeu uma necessidade e disse: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E Deus usa este homem, como nós vamos ver a partir de hoje. E nós falamos, meus irmãos, que no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, na sua vizinhança, não importa. Há milhares de oportunidades se apresentando para você ser usado por Deus. Você não precisa ter um ministério que gaste centenas de milhares de reais para que você esteja fazendo alguma coisa para Deus. Eu já contei nesta igreja algumas histórias, uma história do passado. O pastor Edson Naves, autor do livro que nós estudamos aqui na nossa EBD há alguns anos em escatologia, em que uma irmã da igreja dele chegou, emprego novo, e depois de algumas semanas chegou: pastor, estou muito triste. Depois de semanas e semanas eu coloquei um anúncio querendo começar uma reunião de oração e não há um evangélico, pelo menos nenhum comprometido, em uma fábrica que eu trabalho, no caso São José dos Campos, com mais de 1000 funcionários. E eu estou muito triste, muito abatida por estar tão sozinha. O pastor Edson disse para ela: irmã, glória a Deus. A irmã tem um campo missionário de mais de 1000 pessoas exclusivo para a irmã. Perspectivas diferentes daquilo que se está passando. Talvez você esteja pensando: pastor, é muito difícil o meu ambiente de trabalho. É muito difícil a minha família. É muito difícil a minha faculdade. É professor ateu, é professor socialista, é professor marxista, é professor evolucionista, para tudo quanto é lado, fazendo a cabeça das pessoas. Mas eu digo para você, meu irmão, não há absolutamente uma pessoa que Deus deseja alcançar com o seu evangelho, que qualquer desses obstáculos possa ser suficiente para parar o nosso Deus. A única coisa necessária para que Deus possa agir é o desejo e o poder dele para fazê-lo. A grande pergunta é: será que eu serei o Neemias dessa história? Nós servimos ao Deus que está em missão, Missio Dei, o Deus que está em processo de alcançar o mundo para si mesmo, de restaurar a sua soberania mediada sobre a terra. E ele o fará, como o irmão missionário disse agora há pouco, o irmão André, a história já está escrita. Nós estamos, meus irmãos, em um filme em que não precisamos nem que alguém viaje do futuro para cá dizer como acontece, porque já está aqui. Alguém do passado já escreveu debaixo da revelação de Deus. Nós só temos que saber se nós vamos nos voltar a Ele ou não, e nos juntar a Ele ou não. E como servos piedosos, e a palavra piedade é sempre bom destacar, talvez você não esteja acostumado com ela, não é apenas o significado que nós temos de ter dó de alguém, não é ter pena de alguém. Isso também é o significado no português. Ter a piedade de alguém é ter dó, ter misericórdia. Não. A palavra piedade, eusebeia, no original significa viver uma vida deusamente, do jeito de Deus, uma vida consagrada a Deus. É largar o plano e viver no vertical. É ver do ponto de vista do que Deus está fazendo. É começar a colocar os nossos projetos humanos e pequenos em segundo, terceiro, quarto, lá na letra Z de lugar, lá já perto do rebaixamento da segunda divisão, e colocar Deus em primeiro. Isso é viver de forma piedosa. Isso é viver de forma consagrada, que é outro termo que você poderia usar também. Então, o homem piedoso se conduz exemplarmente em obediência aos propósitos de Deus. Propósitos que Deus tem, meu irmão, na sua vida. Isso não é privilégio de homens. Não, agora a gente viu um missionário. Que Deus tem desde que é garotinho, nossa, na vida dele. Mas não, isso não é verdade, isso não é bíblico. Deus tem um propósito, um objetivo em cada um dos seus filhos.
E eu e você não somos diferentes de Neemias neste ponto. Nós vamos ver, meus irmãos, e parece muito, mas são pequenas e rápidas lições, 5 lições neste texto que comprovam a tese que nós acabamos de mencionar. Em primeiro lugar, no versículo 1 até o versículo 4, Neemias nos ensina que o servo piedoso persevera em uma vida de oração dependente. O espírito de oração que começa 4 meses atrás é onde nós nos encontramos agora no começo do capítulo número 2. 4 meses atrás, Neemias começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar para que Deus fizesse alguma coisa. Ele não se precipita, ele não faz nada, ele espera em Deus. E aí no texto que nós lemos, meus irmãos, Deus usa a própria tristeza de Neemias por causa do ocorrido, do que ele ouviu 4 meses anteriores, para fazer o gancho e começar a agir através da vida do rei. O texto diz que no mês de Nissan, 4 meses desde o capítulo 1, ele estava lá servindo vinho ao rei, ele era copeiro do rei, como nós vimos no final do capítulo 1. E diz que ele nunca havia estado triste na presença do rei. Por que isso é significativo, irmãos? Porque um copeiro triste pode ser que ele esteja sendo coagido a participar de um golpe contra o rei, para envenenar o rei. Um copeiro triste pode significar alguma coisa que pode atingir o rei. E isso preocupa Artaxerxes e ele pergunta: por que o seu rosto está tão triste? Se não é por doença, só pode ser do coração. Alguma coisa está errada. E diz o texto que Neemias se amedronta com aquilo. E eu vejo, meus irmãos, que ele se amedronta porque essa é a chance que ele vem esperando há 4 meses. É aquela história que a gente ora, Senhor, Senhor, Senhor. Quando a porta abre, a gente... E agora? O que vai acontecer? Como que eu vou me portar? Como que eu vou proceder a partir de agora? Sabe aquela história, meus irmãos? A gente orou para Deus fazer alguma coisa, mas a gente não percebeu o que eu vou fazer quando Deus fizer o que Ele vai fazer. Como que eu vou agir depois que Deus abrir a porta? Eu só orei até aqui. E agora? Neemias está nesse momento crucial, em que as palavras têm que ser bem escolhidas. O que ele vai colocar tem que ser planejado. E diz o texto, meus irmãos, que ele mesmo com medo diz ao rei, que o rei viva para sempre. Saudação normal. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados os meus pais está em ruínas? É interessante, meus irmãos, que Neemias, na sabedoria que Deus lhe dá naquele momento, ele não usa da cartada política. Ele traz uma ideia, ele traz uma informação pessoal. Minha tristeza é porque há uma ligação minha, muito mais do que nacional, muito mais do que por causa do país, muito mais por causa da nação, mas há uma ligação de família, em que a cidade onde está a minha história, onde está a minha herança familiar, está destruída. Neste caso aqui, obviamente, ele se referia aos muros em particular, que a cidade já vinha com um processo de restauração, casas e etc. E essa cartada, meus irmãos, é uma cartada de mestre, que me traz, meus irmãos, à mente os benefícios de manter uma vida de oração. A gente tem discutido, meus irmãos, no sentido de conversado e debatido, por que eu preciso orar a um Deus soberano? Por que eu preciso orar a um Deus que, no final das contas, tem a última palavra? Por que eu preciso orar a um Deus cuja vontade não pode ser mudada nem torcida? Uma das razões, meus irmãos, eu não vou entrar no mérito, porque essa não é uma mensagem particularmente sobre a oração, é porque a oração muda e prepara a mim, a você. No processo de oração, o seu coração está sendo trabalhado. E em 4 meses, na presença de Deus, meus irmãos, 4 meses de oração. Alguém já orou aqui tanto tempo por uma coisa específica, mas orou. E eu estava com aquele projeto de oração faz 30 dias que eu não lembro. Não, isso não é 4 meses. É orar. Está no trânsito, está lembrando. Estou orando por aquilo, estou orando por aquilo. Está diante de Deus o tempo todo. E neste processo, meus irmãos, Deus vai trabalhando a vida do que ora, do que intercede. Eu não sei, meu irmão, como está a sua vida de oração. Eu só espero que você, como eu, não esteja satisfeito. Porque eu não estou satisfeito com a minha. Na verdade, a vida de oração, meus irmãos, deve ser uma cenoura na frente do cavalo, né? Presa por uma vara. Você nunca fica satisfeito. Você nunca diz assim, agora
Dá para botar um SO aqui, super orador, porque eu estou aqui demais da conta. Não. Mas a pergunta, meus irmãos, deixando os ideais, você hoje está satisfeito com a sua vida de oração? Você tem uma rotina de oração? Você coloca diante de Deus seus projetos em oração dependente, como Neemias nos mostra aqui? Uma oração dependente, meus irmãos, não é apenas confiar que Deus vai fazer, mas é não fazer enquanto Ele não fizer. Pastor, me perdi na conjugação dos verbos fazer. Então a gente repete. Eu não faço nada enquanto Ele não faz. Eu não me movo enquanto Ele não se mover ou disser, está na hora. Esta é a oração dependente de Neemias. Ele espera o momento. Ele não orou há 4 meses atrás e no dia seguinte disse, rei, excelência, sua majestade, eu queria uma parte com o senhor. Podia, não podia? Ele é copeiro, está lá todo dia. Ele podia pedir, eu queria 2 minutinhos do seu tempo. Ele convive com Artaxerxes dioturnamente. Mas ele espera o tempo certo de fazer aquilo que é o propósito de Deus para a vida dele. Meus irmãos, esta relação com Deus de quando eu devo agir e quando eu devo parar, é um crescimento diário que você não podemos deixar de ter na nossa vida. Às vezes a gente procura um pastor ou um irmão mais velho na fé, mais experiente, e diz assim, eu estou com essa situação, eu devo fazer ou não devo fazer? E veja bem, muitas dessas coisas, na verdade a maioria delas, você não vai encontrar na Bíblia. Não é porque não esteja lá. Mas você não vai encontrar na Bíblia com quem você deve casar. A não ser que você queira fazer uma coisa muito errada e começar a sortear assim. Artaxerxes, não, com esse eu não posso casar. Esther, aí vai procurando uma moça que se chama Esther. Não existe isso. Você precisa de intimidade com Deus em oração, em busca diária. Para poder discernir, meu irmão, como que Deus está conduzindo na sua vida, seus propósitos. Eu falei casamento, mas há tantas outras decisões práticas em que a vida diária de oração vai fazendo a sua sintonia fina com Deus. Você sabe o que é sintonia fina? Nos televisores de antigamente, tem gente que vai dizer assim, pastor, vai entregar a idade minha e sua. Nos televisores de antigamente, você tinha o seletor e você tinha no meio uma sintonia fina, porque às vezes não estava exatamente na frequência. E o seletor grande não servia. Então você tinha um seletor pequeno. Está sorrindo, né, irmã Ju? Você está bem comigo aqui? No seletor pequeno você tinha para poder colocar direitinho em cima do canal. Para que não ficasse fantasma. Tem gente que nem sabe o que é TV com fantasma. Não ficasse chuvisco. Né? No instrumento musical tem a mesma coisa. Na guitarra, nas mais caras, você afina aqui, na verdade, mas aqui pequenininho, você tem uma sintonia fina. Meu irmão, que bênção que é ter um ouvido espiritual, que não se precipita, que dá cada passo diante da vontade e do desejo de Deus. Eu já tive que dizer várias vezes na minha vida, alguém dizia, pastor, isso, o que a gente vai fazer? Nada. Porque eu não tenho absoluta lógica, ou dica do que eu devo fazer com isso daí. Então, se Deus não falou, eu espero 4 meses, ou 6, ou o que quer que seja, para que Deus possa, através da oração dependente, falar a mim e a você aquilo que Ele deseja da nossa vida. Agora perceba que o nosso trecho do versículo 4 termina como? Com ele orando de novo. Só que a oração agora é aquela oração relâmpago. Por quê? Porque Artaxerxes pediu a ele uma providência, uma resposta. Diz o versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Aí diz, então orei ao Deus dos céus. E aí o próximo versículo vai dizer, e respondi. Vai continuar. Agora não dá mais tempo de 4 meses de o jejum. Agora o rei pediu na lata. O que você quer? O que demonstra, meus irmãos, que a oração, além de ser um processo que pode levar muito tempo, muitas vezes você vai estar diante de situações que tem que fazer uma oração rápida. Passa o dinheiro. Agora não, porque eu vou levar 4 meses para orar. Não dá. São situações em que vai a oração telegrama mesmo, rapidinho, diante de Deus. Não é verdade? A não ser que você queira que o ladrão lhe pense que você é louco da cabeça de pedir. Não volte daqui a 4 meses que eu vou orar sobre este assalto. Então há situações em nossas vidas, meus irmãos, que nós temos que tomar decisões rápidas. Como que isso funciona? Porque eu já tenho uma vida de oração. O grande problema, meus irmãos, é que a gente vai levando nossa vida, tal. Aí, o mãos ao alto chega. Aí chega a pergunta do rei.
eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho uma vida de oração. E aí você pode fazer a oração Telegram, a oração Twitter, pode fazer o que você quiser, mas não dá tempo de você ouvir Deus, de você, que a sabedoria de Deus possa fluir através de você. Por quê? Porque não houve uma vida de oração, não estamos andando com Deus. Então eu vou fazer pela milionésima vez a propaganda principal da nossa igreja. Viva uma vida de intimidade diária com Deus. O seu devocional, meu irmão, não é um ato religioso. Não é um negócio, não, para ser da videira tem que comprar aquele livrinho bendito. Não é isso. Isso aí, meus irmãos, é um desejo enorme da liderança espiritual dessa igreja para que todos nós, 100%, tenhamos todo dia um tempo com Deus. Sabe por quê? Porque aí você para de depender dos outros. Você para de depender da experiência dos outros, da sabedoria dos outros. Você começa a ouvir Deus falando diariamente na sua vida, através da sua palavra. O servo piedoso persevera em uma vida de oração dependente, não um instante, mas uma coisa constante. Segundo lugar, o servo piedoso procede em ousadia diante do direcionamento. Deus começa a descortinar para ele o que Deus está fazendo. E agora, então, diante da portinha que Deus abre, ele entra com ousadia. Ele não se amedronta. É isso que ele vem orando. É isso que ele vem esperando. E agora, você vê um Neemias, meus irmãos, que vai pedir, com respeito, é claro, está diante do rei, mas ele não vai titubear em colocar aquilo que é a sua necessidade para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então, o versículo 5 diz, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O texto vai continuar, meus irmãos, e é claro, Neemias trata o rei com a reverência, com que ele precisa ser tratado. Faz parte da sabedoria que ele recebe por andar na presença de Deus. E é interessante, meus irmãos, que o rei faz perguntas muito objetivas. É um bate e volta, né? Ping-pong. Ele coloca, o rei pergunta e retorna. E as perguntas do rei são, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Diz o texto que ele marca um prazo. Nós não temos evidência bíblica se aqui Neemias já estabeleceu o tempo em que ele ficou em Jerusalém, que foram 12 anos ao todo. Entre um retorno e depois ele volta brevemente à corte, mas retorna a Jerusalém, ao todo foram 12 anos. Não sabemos se ele estabeleceu um prazo menor, não sabemos se, tendo estabelecido um prazo menor, depois ele pediu uma extensão de prazo a Artaxerxes, mas o fato é que ele fica 12 anos. Por quê? Provavelmente foi um tempo longo. Porque, meus irmãos, não tem guindaste, não tem betoneira, não tem, é tudo manual. É cordas e polias. Eu nem sei se tinha polia ou a ideia de polia naquela época. Então, para levar uma pedra lá de onde ela era lavrada, ela era tirada até o muro, era colocado em cima de troncos. Sabe como é que é? Rola e coloca na frente, rola e coloca na frente. Primitivo. Então necessitava de um longo tempo, ele coloca todo o seu planejamento para ele. Ele pede agora, nos versículos seguintes, cartas para passar com segurança e uma guarda, diferente de Esdras. Posturas diferentes, com discernimento que Deus está lhe dando agora. Por que isso é importante para nós, meus irmãos? Irmãos, vocês vão ficar enjoados de me ouvir falar sobre pregar o Evangelho. Uma coisa que eu não consigo conceber é a timidez em que os cristãos têm para pregar o Evangelho. Uma coisa que eu não consigo conceber é cristãos que passam o ano inteiro para fazer mais uma vez no 31 de dezembro um propósito. Este ano eu vou ganhar alguém para Jesus. Para começar, o propósito está errado, porque você não ganha ninguém para ninguém. Você prega o Evangelho. Quem ganha é o Senhor através da obra do Espírito Santo. Todo mundo sabe disso, mas a gente usa a terminologia errada, porque está tão comum no nosso meio. Mas às vezes você pode fazer o propósito. Esse ano eu vou pregar o Evangelho. Será? E perceba, meus irmãos, que falta-nos ousadia para servir ao Senhor. Falta-nos ousadia para fazer aquilo que já está na palavra, que eu deva fazer. Falta ousadia, meus irmãos, para que nós possamos apenas, tendo uma vida de oração com o Senhor, agir conforme as portas que Ele vai abrindo para cada um de nós. Aconteceu na minha vida, meus irmãos, algumas vezes, deve ter acontecido na sua também. Você tem orado, Senhor,
Dá uma oportunidade para testemunhar. Até aí está tudo bonito. Eu estou orando, estou pedindo a Deus para que Ele me dê a oportunidade para compartilhar o Evangelho. Então, a oportunidade se aparece na nossa frente. E nós muitas vezes não a aproveitamos. Ela passa. Só falta a pessoa dizer assim: eu vim pedir a você que me fale de Jesus. E ela passa batido. Quantas vezes, meus irmãos, as oportunidades para servir a Deus estão escancaradas diante de nós, as portas estão abertas. Paulo nos ensina, meus irmãos, que no seu ministério, ele relatando em uma de suas cartas, que uma porta para o Evangelho se abriu. Mas há muitos opositores. Mas o que Paulo faz? Apesar dos opositores, muito semelhante a Neemias, ele entra por aquela porta e ele aproveita. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, que eu já disse 1 milhão de vezes. Cada um de vocês, pertence a um universo que em algum lugar ele intersecciona com o meu. Com absoluta certeza. Há amigos seus que eu conheço. Há parentes seus que eu conheço. E vice-versa. E com o seu irmão do lado. E com o irmão da outra fileira. Nossos universos se cruzam em algum ponto. Correto? Porém, existem pessoas no seu ramo de trabalho, por exemplo. Existem pessoas na sua sala de aula que eu não conheço, que eu não convivo. E existe uma enorme possibilidade, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, que você seja o único cristão que alguma dessas pessoas de verdade se relaciona. Eu não estou exagerando. Eu já constatei isso diversas vezes. Pessoas que conviviam comigo, mas não conviviam com nenhum outro cristão. Pastor, mas a gente tem 27, tantos por cento de evangélicos no Brasil. Exato, de evangélicos. Eu estou me referindo a questões verdadeiros, pela graça e pela misericórdia de Deus, pecadores, mas que andam com Deus com seriedade. Não é cristão sabor de mel, não. O evangélico sabor de mel, cristão de verdade. Existe uma possibilidade, meu irmão, que você seja artigo definido, voz de Deus, para muitas das pessoas com as quais você convive. Quando nós trabalhávamos, prestávamos serviço para uma empresa aqui, 2 irmãs da nossa igreja eram funcionários lá. E nós confidenciávamos uns aos outros de vez em quando. Como que vários dos nossos irmãos que trabalhavam ali entravam mudos e saíam calados. Nós compartilhávamos tempo com eles, mas não havia pregação. Não havia compartilhado o evangelho. Aquelas irmãs às vezes falavam: olha, eu compartilhei com um colega de trabalho e ele disse para mim: é a primeira pessoa que me fala dessas coisas aqui dentro da empresa. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Não importa o país que a gente vive, se nós somos milhões calados, que não têm ousadia de proceder. Deus tem um propósito para Jerusalém, Deus tem um propósito para Judá. E diante daquilo que Deus já começa a fazer em resposta à oração, Neemias age com ousadia. A pergunta essa noite é: você compartilha desta mesma ousadia? Perceba, meu irmão, você está ao lado e a serviço do Deus do universo. O Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, tudo isso você sabe. Você está a serviço de alguém que já escreveu a história, você já sabe o que vai acontecer. Ou seja, meu irmão, tudo conspira a seu favor. Pastor, mas e o diabo? O que tem ele? Como eu já disse 1 milhão de vezes, meus irmãos, quem tem que ter medo de quem é ele da igreja? Por causa do nosso irmão mais velho. Por causa do Senhor Jesus. Ele que tem que colocar as barbas de molho. Por quê? Porque é as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. E desde a última vez que eu chequei, porta é instrumento de defesa, não de ataque. É a igreja, meus irmãos, que está assim, botando a porta do inferno para dentro, pelo poder do evangelho de Senhor Jesus. Amém? Eu não estou dizendo isso, irmãos, porque eu quero parecer uma coisa impressionante, como fosse um animador de auditório ou um palestrante de autoajuda, porque é uma verdade bíblica. E são essas verdades, meu irmão, que tem que fazer você arder pelo Senhor. São essas verdades, meus irmãos, que transformam a pregação em lógica em chamas, como dizia Mark Lloyd Jones. E você não prega aquele evangelho murchinho, aquele evangelho coitadinho. É o evangelho da vitória da cruz sobre o pecado. Pecado
que o seu interlocutor sempre vai estar debaixo. Por isso que ele precisa desta mensagem. Ousadia, porque Deus está direcionando. Deus está mostrando o que ele deseja fazer. Terceiro lugar, o servo piedoso cuida em planejar antes de agir. Por que isso, meus irmãos? O nosso trecho anterior terminou dizendo que 2 homens, Sambalate e Tobias, estavam totalmente insatisfeitos com aquilo que estava se desenrolando. Por quê? Meses atrás, quando nós estudamos Esdras, nós descobrimos que esses homens fizeram parte de uma conspiração e escreveram para o rei para parar a obra. E a obra parou. Agora, Deus age lá na corte, traz Neemias e a obra vai continuar. Então eles estão furiosos. E você pode dizer, pastor, mas são uns carinhas aí insignificantes. Negativo. Descobertas arqueológicas registram o nome desses homens e de Gesem, que você vê lá no final do versículo 20, como homens importantes da região. Líderes de dezenas de milhares de guerreiros. Tribos árabes, meus irmãos, tinham invadido a Palestina quando o povo de Deus foi levado cativo. Isso aqui não é gente que se brinque. Isso é gente perigosa. Eles estavam completamente insatisfeitos com o que estava acontecendo. Qual a reação de Esdras? Desculpe, já falei que eu vou cometer esse erro um monte de vezes. Qual é a reação de Neemias? Planeja. Ele não recua, ele não faz nada. Diz o texto, meus irmãos, que ele chega em Jerusalém e depois de 3 dias, está de boa esse rapaz, né? Está tranquilo, porque ele está agindo debaixo do propósito de Deus. Ele começa a planejar o que ele vai fazer. O texto diz que ele não conta a ninguém, que ele faz toda um exame do muro para saber exatamente como está. O texto diz que tem um lugar que está tão destruído que o animal dele não consegue passar. E depois de fazer toda a vistoria, ele finalmente, aí é que procura os oficiais e as autoridades em Jerusalém. Você sabe, meus irmãos, por que a nossa vida cristã muitas vezes não consegue evoluir? Por que a nossa vida cristã não consegue dar passos largos? Porque nós estamos, meus irmãos, em uma vida cristã completamente improvisada. Nós estamos numa vida cristã completamente no impulso. A gente vai fazendo as coisas sem muito planejamento, sem muito caso pensado. E como eu disse, meus irmãos, a vida cristã ela é extremamente monótona. Ela é extremamente repetitiva. Você tem que fazer determinadas coisas, e no seu boletim a gente coloca algumas delas, em que nunca vai mudar. Daqui a 90 anos, quando você estiver bem velhinho, você vai ter que ter um tempo diário com Deus. Você vai ter que evangelizar. Você vai ter que servir aos irmãos, servir ao próximo. A vida cristã é repetitiva. E diante disso, meus irmãos, para que isso verdadeiramente aconteça, tem que planejar. Por exemplo, precisa levantar a mão. Quantos, não levante a mão, por favor, quantos não terminaram a leitura bíblica do ano passado? Sabe por que você não terminou? Sabe por que eu não terminei? Porque nós não planejamos. Nós fomos improvisando. Quando dava tempo, eu pegava para ler. Quando dava tempo, eu pegava aquele papel, lembra que a gente distribuiu? Aí eu ia lá colocar, ficava correndo atrás. Aí atrasava 3 dias, daqui a pouco era uma semana, daqui a pouco era um mês. E lá se foi todo o improviso por água abaixo. Porque eu não planejei. Porque muitas vezes, meus irmãos, você chega lá no seu grupo de vida, fica chateado consigo mesmo e tal. Semana foi triste, eu não fiz a minha devocional, não tive o tempo diário com Deus. Alimentei meu corpo, alimentei até a minha alegria, a minha distração, meu lazer, mas não alimentei o meu espírito na palavra de Deus. Por quê? Planejamento. Conhece a frase? Quem falha em planejar, planeja falhar. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser no improviso. Você vê um homem aqui que é um estrategista. Ele toma ciência do que está acontecendo para que ele possa saber o que ele tem que fazer para resolver. É interessante, meus irmãos, que nós fazemos isso muitas vezes até com a criação dos nossos filhos. Nós fazemos isso, inclusive, com a forma como nós educamos espiritualmente os nossos filhos. Vai passando os anos, o filho nasceu, acho tão interessante entrar na frente para apresentar a igreja. Certíssimo, ótimo. Consagrar o Senhor, beleza. Aí alguém me disse certa vez, não, quando ele teve 1 mês, eu já comprei uma Bíblia da criança para ele. Aí eu pergunto, que diferença faz?
Por acaso botar a Bíblia dentro do berço do bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai fazer algum efeito na vida dele? É esse misticismo, irmãos, que não produz efeito algum. Quando esse irmão me falou isso, eu perguntei assim, irmão, a minha pergunta é, quanto tempo você vai gastar diariamente para ler a Bíblia para o seu filho? Ler a Bíblia para o seu filho. Para ensiná-lo no caminho do Senhor. E quando ele já estiver alfabetizado, cuidar para que ele também leia a palavra de Deus. Tenha um tempo diário com Deus. Quanto tempo? Percebe a diferença? Planejamento. A vida de oração, irmãos, é planejamento. A vida de pregar evangelho é planejamento. Você tem um nome. Eu não estou brincando. Você tem um nome da lista de pessoas que você quer alcançar escrita em algum lugar? Pode ser, inclusive, no seu diário de hora silenciosa, no seu devocional. Tem lá uma agenda de oração. Coloca cada dia. Hoje eu vou orar pelo Sinfrônio, amanhã pela Josefina, amanhã pelo Eustácio. Eu vou orar constantemente por essas vidas. Planejamento para que Deus tem um propósito. Ele mostrou esse propósito pela oração. E agora bora improvisar. Não. Bora fazer com sabedoria. Bora fazer com estratégia. A igreja da mesma maneira. Sabe que um grande problema, irmãos? A igreja do Senhor tem falhado tanto e tem estratégias bíblicas, saídas direto da palavra de Deus, de viver aquilo que está aqui, que tem gente em alguns estados contratando técnicos de coaching. Isso é uma lástima. O pastor Renato Vaz publicou isso esta semana, nosso preletor, na primeira conferência teológica Sola Escritura. Sabe o que é coaching? É gente que treina gerente de empresa, administrador de empresa. Tem pastores contratando treinadores de coaching para usar técnicas lá do mundo dentro da igreja. Esse é o tamanho da falência em que a igreja está. Por quê? Porque nós falhamos em planejar dentro da palavra de Deus. Quarto lugar essa noite. Repetindo, o servo piedoso persevera em uma vida de oração dependente. Procede em ousadia diante do direcionamento de Deus. Cuida em planejar antes de agir, mas ele também motiva cooperadores com a fidelidade de Deus. Versículo 17 diz, então eu lhes disse, agora com as autoridades do povo, vejam a situação terrível em que estamos. Neemias começa, meus irmãos, sem dourar a pílula. A coisa está feia. Ele traz o retrato real, não é aquele animador de auditório, não é aquele, nós vamos e tal, vamos ganhar, ipiurra, não. Ele fala exatamente aquilo que está acontecendo, a coisa não está bonita. Nossos muros estão derribados e lá fora tem dezenas de milhares de pessoas que querem o nosso couro. Esta é a situação que nós estamos vivendo. Jerusalém está em ruínas e as portas destruídas pelo fogo. Aí ele diz o seguinte, irmãos, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias era um agregador. Agora perceba, meus irmãos, por que ele é um agregador? É aí que está a falha de muita gente. Ele não é um agregador da sua missão. Ele não é um agregador do seu sonho. Ele é um agregador dos propósitos de Deus. Por favor, não perca o fio da meada, não perca o raciocínio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi palestras baseadas em Neemias, em que os pastores eram exortados a motivar a sua igreja, a animar a sua igreja. Seja um líder, seja alguém que é seguido, seja um líder vencedor. Só faltou uma questãozinha nessa história toda. Cadê Deus? Técnicas de psicologia, técnicas de manipulação de grupo. Neemias não está fazendo isso. Neemias sabe que o que ele está falando para o povo sabe que é o propósito de Deus. Então, meu irmão, o que eu desejo que você compreenda é que o alvo nosso não é construir um grande nome para a comunidade Batista Videira. Deus nos livre disso. Nosso propósito é compreender que nós servimos a um Deus que já está em missão. Vamos ou não vamos participar com Ele? Esta é a questão. A questão não é se nós vamos ter um grande prédio com muita gente e um grande nome. Novamente, Deus nos livre disso. A grande questão é se esta igreja local, e se você está nos visitando, se a sua igreja local vai cumprir o propósito de Deus para a igreja.
que é pregar o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o nosso propósito. Era diferente para Neemias, mas ele estava fazendo com fidelidade. Isso motiva cooperadores. Irmãos, eu fico muito triste porque milhares e milhares de evangelhos estão sendo atraídos por visões de homens. Visões em que Deus e Jesus é um apêndice. É uma observação ali. Aqui, Deus é o centro da história. Que Deus nos permita, meus irmãos, que nós agreguemos entre nós cada vez mais cooperadores para pregar o evangelho em uma iniciativa e um propósito em que Deus seja o centro da história. Para eu deixar bem claro o que eu quero dizer, meu irmão, nós estamos em um filme em que você não é o coadjuvante. Você não é, muito menos o artista principal, com certeza absoluta, mas você nem é o coadjuvante. Você é aquelas letrinhas que passam desse tamanho no final dos créditos. Só para constar que você participou. Figurante. A história é dele. A glória é dele. Por mais, meus irmãos, que a história destaque grandes homens de Deus e nós os admiramos. Por mais que nós lembremos de William Carey, pai de missões modernas. Por mais que nós admiremos homens como Charles Spurgeon, príncipe dos púlpitos. Por mais que nós possamos ficar admirados com a sabedoria e o como Jonathan Edwards foi usado, e muitos outros homens, eles são letrinhas na história. A história é dele. Pastor, mas você tem que trabalhar mais o seu papo de motivacional. Pois é. Sabe qual é o meu papo motivacional? Viva para a glória dele. Que ele cresça, que nós diminuamos. É por isso, meus irmãos, que Neemias agrega cooperadores, porque ele não está numa causa pessoal. A causa não é dele, a causa é do Senhor. E aí, diante do desafio dele, porque o versículo 18 diz: também lhes contei como tinha sido bondoso comigo, Deus tinha sido bondoso comigo, e o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Um povo que está até agora atemorizado com as ameaças de Sambalate e os seus outros sambistas lá. Um povo que está amedrontado. Um povo que está paralisado. Agora é motivado por um homem que verdadeiramente está agindo segundo os propósitos de Deus. Verdade, meus irmãos, nós precisamos de vários Neemias nesta igreja. Nós precisamos de várias pessoas que se despertem para dizer: vamos, irmãos, vamos fazer isso aqui. Vamos visitar, vamos evangelizar. Vamos aconselhar, vamos servir, vamos fazer o trabalho de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, que nós sejamos motivados a não mais nos acovardar, a dizer não às oportunidades, mas sim dizer sim às portas que Deus abre. Nosso texto termina, porque agora é apenas a fase de planejamento, de motivar, levantar os cooperadores e começar a dar o primeiro passo. E o texto termina, meus irmãos, com a nossa última lição, que vai mostrar e comprovar a nossa tese. O servo piedoso se conduz exemplarmente em obediência aos propósitos de Deus. O que ele faz como último exemplo para nós hoje? Em quinto lugar, o servo piedoso não tem parte com quem está fora da aliança com Deus. Tolerância zero. Nada de politicamente correto. O servo piedoso não tem parte com quem está fora da aliança com Deus. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles tentaram amedrontá-los porque eles sabiam que esses caras tinham entrado em contato com a corte, muito tempo atrás. E eles recebem, meus irmãos, uma resposta final e definitiva e aguda e direta de Neemias. Olha só, eu lhes respondi: o rei me autorizou. É o que está na sua Bíblia? Eu estou aqui na autoridade do rei. É isso que está na sua Bíblia? Perceba, meus irmãos, que para os oficiais e líderes de Jerusalém, Neemias disse o que o rei havia feito. Que eles não precisavam ser impressionados. Deus já estava agindo. Ele chegou lá com os mantimentos, com os materiais. Eles estavam vendo Deus agir e eles se motivaram. Agora, para esses,
a quem ele não deve nenhuma satisfação, não tem que motivar nem nada, a afirmação de Neemias é outra. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias, meus irmãos, termina exemplarmente dizendo: nós somos diferentes de vocês, nós temos uma aliança com o Senhor. Nós somos o povo da aliança com o Senhor. O Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Meu irmão, é o Deus do céu que lhe fará bem-sucedido no seu ministério. É o Deus do céu que lhe fará bem-sucedido na sua busca por santidade. Você não depende de pastor, de irmão, muito menos de Artaxerxes, você depende do Deus dos céus. E Neemias diz: nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, Sanbalat e o seu grupo, vocês não têm parte nem direito legal em Jerusalém. Vocês não são o povo da aliança. Em sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Vocês não têm nada a ver com o que está acontecendo aqui. Porta da rua, serventia da casa. O que esse texto, meus irmãos, final quer dizer a nosso respeito? O reino é construído com recursos do reino. O reino de Deus é reconstruído com recursos do reino de Deus. Não com recursos do mundo, não com métodos do mundo, não com jeito do mundo, muito menos com gente do mundo. Há muitos anos atrás, quando eu estava no Cauamé, perto da eleição, chegou um candidato. Pastor, estou vendo que o senhor está aí planejando para construir e tal, vou deixar uma carrada disso, uma carrada daquilo, e sei lá do que, sei lá do que. Eu falei, tá bom, coloca naquele cantinho lá. Pois é, vamos planejar aqui, fazer uma reunião com a comunidade, chama a sua igreja aqui para a gente poder expor o nosso plano. Eu falei, não. Só tem uma mensagem que é proferida daquele púlpito, meu querido, é a palavra de Deus. Você já ouviu falar de separação entre igreja e Estado? Pois é, sou um fanzoca disso aí, ó. Naquele púlpito não sobe político. Naquele púlpito só sobe ministro. Até hoje. Só sobe ministro. Candidato a vereador, deputado, rei do mundo, sei lá. Só ministro do evangelho. Só sobe sacerdote. Todos os santos são sacerdotes. Não é isso que Pedro nos fala? 1 Pedro 2,9? Falei, me perdoe, mas não. Não veio uma pedra. Não tem problema não. Não se constrói o reino com recursos e com parceria com o mundo. É por isso que este pastor não é favorável ao evento que acontece em Boa Vista com recursos do mundo, com recursos do governo da prefeitura. Você percebe, meus irmãos, que Neemias traçam uma divisória. Nós estamos daqui para cá, vocês estão de lá para cá. Você diz, pastor, mas isso é preconceito, isso é discurso de ódio. Nós estamos no tempo. Esse que você está pensando, meu irmão, talvez, ou se alguém esteja pensando, é isso que nós falamos hoje de manhã no nosso EBD. É o pós-modernismo. É a influência, meus irmãos, do mundo, que tem transformado a igreja uma cópia lá de fora. Não tem mais diferença. Os processos e os projetos e as maneiras como são feitas são iguais. Mas Neemias nos mostra essa noite, para terminar, meus irmãos, que se nós queremos servir ao Senhor exemplarmente, em obediência aos seus propósitos, nós temos que definir, vamos agir debaixo da prescrição das alianças de Deus. Em santidade, em pureza de vida, mesmo sendo pecadores, mas buscando a cada dia agradar esse Deus que está conosco. Muitas vezes, meus irmãos, eu percebo que esses textos parecem quase inventados. Porque quando nós olhamos ao nosso redor, nós lidamos com uma realidade, às vezes, tão oposta àquilo que nós lemos aqui, não é isso mesmo? Talvez quando você se olha no espelho, talvez você sai da igreja, sai do culto, dizendo, nossa, agora tem um Neemias lá em casa, vai ter um Neemias na minha casa. Aí você se olha no espelho e diz, não, sou só eu mesmo. E eu quero dizer para você, meu irmão, o homem que nós temos aqui na nossa frente não é um super-homem.
Ele não tem absolutamente nenhum poder mutante ou uma super fé. O que nós temos que extrair aqui, meus irmãos, não é uma idolatriazinha de um homem, em absoluto. Mas perceber o que Deus faz através de um homem. Que sai do caminho para não atrapalhar Deus e se dispõe a fazer aquilo que Deus revela a ele. E eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que no seu dia a dia, em contato com a palavra, Deus tem se revelado a você. Deus tem falado a você. O que precisa? É que você se torne também alguém que se conduz exemplarmente em obediência aos propósitos de Deus. Apenas fazendo aquilo que Deus já está lhe mostrando que você deve fazer. Você, meu irmão XY, do sexo masculino, vivendo o padrão de Deus para esposo, vivendo o padrão de Deus para homem de Deus dentro do seu lar. Você, minha irmã, vivendo o padrão de Deus para a mulher piedosa. Você, jovem, vivendo o padrão de Deus para a juventude, vivendo a sua solteirice para a glória de Deus, esperando o dia em que você não mais será solteiro, aí você vai viver a sua casadice para a glória de Deus. Pastor, e as crianças também, recebendo de nós o ensinamento do que é uma vida piedosa. Eu não sei você, meus irmãos, eu praticamente não assisto TV aberta, mas quando eu ligo, eu digo assim, rapaz, é como se eu estivesse voltando de viagem para ver alguma coisa que já não me pertence mais. E assim acontece, meus irmãos, quando nós nos afastamos cada vez mais do lixo que tem sido o mundo e a sociedade. Por que Neemias se destaca? Porque ele não vive como alguém que está na corte da Medo-Persa. Ele vive como alguém que está ligado aos propósitos de Deus para Jerusalém, para Judá. Será que você tem vivido como alguém que está ligado aos propósitos de Deus para a igreja do Senhor? Não apenas esta, mas em geral. Eu quero desafiar você hoje a nós orarmos por isso. E você se colocar diante de Deus nesse sentido. Senhor, eu não quero viver mais um segundo sem cumprir plenamente os teus propósitos na minha vida. E ser o exemplo de alguém que em obediência faz isso. Feche seus olhos comigo. Coloque-se diante do Senhor. Não há necessidade de apelo para você vir à frente. Você já está transparente diante do Senhor. Vir à frente ou não, não importa diante do Deus que consegue enxergar cada detalhe da sua mente. Eu quero desafiar você a colocar-se diante do Senhor, pensando nos lugares que você frequenta, nas atividades que você desempenha, nas funções que você ocupa. Cada uma delas, pai, mãe, filho, irmão, irmã, empregador, empregado, professor, aluno, cidadão. Em cada uma dessas funções existe um propósito para que Deus seja glorificado através da sua vida. E a grande pergunta é: Senhor, eu tenho me conduzido exemplarmente como alguém que se conduz em obediência ao Senhor e que conhece seus propósitos? Deus querido, nós necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, para que nós não saiamos aqui como o público que ouvia o profeta Jeremias. O Senhor mesmo disse ao profeta Jeremias que ele era como alguém que cantava canções de amor, que as pessoas ouviam e depois não ligavam mais. Que nós não sejamos essas pessoas, ó Deus, que ouvem a Tua palavra e rapidamente a esquecem, mas que nossas vidas sejam solo preparado, solo pronto, que tendo recebido a semente da palavra nessa noite, possamos ser constrangidos a uma vida inteira de obediência ao Senhor. E eu quero clamar, ó Deus, se essa noite ainda existe entre nós pessoas que não possuem um relacionamento, não estão em um relacionamento com o Senhor através de Cristo Jesus. Se nós temos essa noite pessoas que ainda não têm absoluta certeza da sua salvação, que elas possam compreender que não houve absolutamente nenhuma religião sendo pregada aqui hoje,
mas que o Evangelho, que deve produzir arrependimento e fé no coração de cada um, no interior de cada um, possa alcançar essas vidas nessa noite. Nós oramos, ó Deus, para que essas pessoas possam ser constrangidas pelo Teu Espírito a se arrependerem e se renderem aos Teus pés, dizendo: Senhor, eu quero lhe entregar a minha vida e lhe reconheço como o meu único Senhor e Salvador. E a nós, ó Deus, que já andamos contigo, que nós possamos ser motivados pelo exemplo da Tua palavra hoje a reconstruir os muros ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós oramos no nome poderoso e suficiente do Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém.